Vamos falar de CPI dos maus tratos contra os animais, deputado presidente da CPI. Vamos falar do relatório e mais, de uma questão que acendeu um grande debate nessa Casa de Leis, uma audiência pública recentemente acontecida aqui, tratava do embarque de bois vivos aqui no estado de São Paulo para a Turquia. As exportações de carne brasileiras. Vamos falar um pouco desse assunto que incendiou, né, essa Casa de Leis, o auditório Franco Montoro, deputado. É verdade, Jorge. Eu acho que esse é um tema hoje que ele está... As pessoas, quem ama os animais, quem tem contato com esse tema, não tem como não se sensibilizar. Porque a crueldade ela é extrema, é demais a crueldade. Eu tenho vídeos aqui. Se eu colocar o vídeo aqui para os telespectadores assistirem, vão ficar revoltadíssimos, porque não basta matar, tem que ter requinte de crueldade. A forma que os animais são mortos nos locais onde eles acabam, o navio acaba entregando eles no Oriente, eles chamam que é o sistema halal. Mas cada localidade que vai, nós temos vídeos, debates de halal que, diferentemente daqui, que no Brasil, teoricamente, tem que ter ele tem que estar insensibilizado com a pistola de ar comprimido. Sim. Lá não. Pela religião deles, ele tem que estar, enquanto não sair a última gota de sangue, ele tem que estar consciente enquanto morre. Ou seja, ele tem que ter sensibilidade. Faz a sangria, né, e ele assiste à morte dele. Só que nós temos vários, tem gente boa e tem gente desonesta em todo lugar. Tem vídeo que eu tenho aqui que é um horror. Eles colocam o boi numa plataforma, onde um piso, que eles puxam uma alavanca, o piso desce, o animal cai. Quando o animal, isso não sei se é na Indonésia, não sei qual país ainda, não identificamos. E o animal cai, só com o tombo, a pulsação já começa. Aí jogam água, chutam ele, fazem horrores. Aí vão cortando, os bois saem berrando, pendurado, é tal agonia, sofrimento, e o outro esperando a vez dele, assistindo tudo aquilo, chorando. Né? Quer dizer, então, se vai matar... Quero lembrar que eu sou vegetariano agora, fui vegetariano há 17 anos, sou vegano agora já há um bom tempo. Então, eu acho que se a sociedade não entende isso, né? Hoje, até deu no Estadão aqui, nós somos hoje 14% já de vegetarianos no Brasil. O índice está crescendo demais, né? São 60 milhões de pessoas vegetarianas ou veganas. Mas mesmo não vegetarianos, deputado, ficaram indignados com a crueldade. Qualquer ser humano... Jorge, você tocou num ponto, ficaria indignado, porque para que vai fazer tortura com o animal? Por que ele tem que sofrer tanto? Tortura que parece que já começa no pasto, fica durante horas ou dias nos caminhões, até chegar no Porto. No Porto Santos assistiu o embarque de pelo menos 27 mil cabeças de gado num navio adaptado para esse transporte até a Turquia. Depois foram outros tantos dias até chegar lá, e a gente verificou nessa audiência pública uma história contada aqui pelo procurador da República, um procurador federal, e ele citou que alguns bois que morriam no traslado passavam por uma graxaria, eram triturados e jogados no mar, deputado. Nem sempre, né? Quer dizer, alguns sim, a graxaria ela fica distante do local. Se morre um boi num compartimento, são 7 andares, num compartimento lá de cima ou lá de baixo, longe da graxaria, como é que eles vão levar esse animal que pesa 300 quilos até a graxaria? Me expliquem. Nós temos fotos e vídeos de animais boianos na praia, que chegam até a praia, que são jogados no mar. Quer dizer, na verdade, Jorge, eu acho que assim, é importante a gente separar esse tema na questão, em primeiro lugar, a questão do crime de maus tratos. Né? O crime de maus tratos está configurado e caracterizado desde, como você disse, do embarque da fazenda, que começa o calvário. Tem caminhões que chegaram até o Porto de Santos levando 15, 16, 17 horas. Tem boizinhos... Com calor paulista. Calor ou chuva, quer dizer, os animais não gostam. Quando tem sol, eles escondem debaixo de árvore, quando tem chuva também. O boi é sensível a isso, quer dizer... Aí eles vêm escorregando suas próprias fezes, caindo dentro de caminhão. Tem caminhão que tem até choque embaixo para eles não deitarem, para chegar em pé lá, para todo mundo, para a sociedade achar que o boi está bem. E muitas vezes eles foram embarcados com um choque no ânus, para que eles pudessem subir a rampa, tão exauridos que estavam, que não conseguiam, não tinham nem força mais para subir, precisavam de ter choque. Daí eles vão carregando o navio, de baixo para cima, tem enchendo os compartimentos, né? E aí esse navio leva quase uma semana para embarcar todos esses bois, né? Então fica em contato com aquelas fezes que vão subindo até a altura do joelho, no último andar de baixo, né? Aquele cheiro de amônia terrível. Existem relatos que animais chegam até cegos por conta dessa amônia.
E além do que, Jorge, com dois veterinários para cobrar, 2, 3 veterinários... O senhor ficou indignado com o embarque, tentou de todas as maneiras proibir essa prática, mas parece que o Ministério da Agricultura, ou mesmo a autoridade portuária, foi insensível. Jorge, veja bem, eu acho que essa questão lá de Santos, nós participei desde o primeiro dia, né, das manifestações, de todo o trabalho, da reunião com o prefeito, onde ele fez a lei proibindo a circulação de animais lá. Sim. Porque assim, só para terminar a questão do raciocínio do maus tratos, quer dizer, o boi depois dele sofrer essa uma semana dentro do navio, depois ele encara mais 17 dias de viagem até a Turquia, que é um calvário. Onde é que pode 3 veterinários cuidar de 27 mil bois? Não tem nem espaço físico. Qual era a alegação do Ministério da Agricultura? Um absurdo, aliás, presente nesta audiência pública. Presente, foram até o representante foi ridicularizado, que é um absurdo. Quer dizer, quando o pessoal, a mando do juiz federal de Djalma, para fazer a vistoria, a veterinária Magda, a Leila da Codevida entrou, e num espaço de 18 metros quadrados, tinham 20 e poucos bois. Quer dizer, eles dizem que tem que ter 1 metro quadrado por boi. Quer dizer, como é que pode, se um boi ele tem 2 metros de comprimento por 50 de largura, já é 1 metro quadrado. Quer dizer, então ele não pode deitar. Quer dizer, isso daí é que nem o procurador-geral, o procurador federal disse com muita propriedade, isso é para otimizar custo. Quer dizer, é uma questão financeira, Jorge, então assim, é business, né? Quer dizer, está compensando muito mais. Então a situação hoje está assim, quem está a favor e quem está contra? Quem está a favor da exportação de gado vivo? São as pessoas que estão exportando, que estão ganhando dinheiro com isso, até porque é isento, não paga imposto. O senhor falou isso durante a audiência pública, que são apenas aqui no estado de São Paulo, né, onde digamos, essa exportação. 5 empresas apenas exportaram? Tem apenas, porque isso foi resultado de um requerimento de informação que nós pedimos para o governo, e o governo teve que nos entregar, que até faz parte do relatório da última reunião da CPI, e lá são 5 empresas, pessoas jurídicas, e uma pessoa física, que está exportando para o Porto de São Sebastião. Estou dizendo aqui de São Sebastião, não Santos. Tá. Por isso, para não confundir o telespectador, eu vou encerrar Santos, para a gente entrar em São Sebastião, para não confundir. Tá. Então, Santos, nós fizemos uma ação muito forte lá, os ativistas, ONGs de proteção animal entraram com uma ação para embargar isso, e aí o juiz federal, doutor Anderson, doutor Djalma Moreira, com muita propriedade, ele mostrou a questão do crime de maus tratos, a questão ética, a questão... Foi uma peça maravilhosa e ele impediu o embarque de bois. Só que aí o governo Temer se mobilizou, que aí eu disse e digo sempre que é uma questão, foi uma vergonha nacional. Nós já vimos esse caso, um caso semelhante na época da Friboi, onde o governo se mobiliza, BNDES, tudo por conta de uma única empresa. E agora foi acontecer a mesma coisa, por conta de uma única empresa. O governo federal se mobilizou, colocou a AGU, a Advocacia Geral da União, para liberar esses 25 mil bois que já estavam dentro do navio rumo à Turquia. Quer dizer, eu acho que isso é uma imoralidade. Como é que pode, na véspera, inclusive, de eleição, um governo federal se mobilizar por conta de uma única empresa? Isso é um tapa na cara da sociedade. Quer dizer, é uma coisa imoral, antiética. Enfim, aí foi derrubada a liminar que o doutor Djalma tinha dado e o navio seguiu viagem, para a tristeza de todos os ativistas da sociedade santista. Estavam lá e nacionalmente as pessoas que acompanhavam pela internet. Agora ficou o Porto de São Sebastião. Na CPI nós apuramos, Jorge, que o Porto de São Sebastião está operando com licença vencida. Ele não tem as licenças para operar. Bom, no caso do Porto de Santos, a autoridade portuária é federal, né? E no caso do Porto de São Sebastião é aqui do estado de São Paulo. Não há como se coibir? Exatamente. Existe uma diferença assim. E no Porto de Santos, os pier, né, os berços de exportação, são privados. Sim. Lá existem várias empresas, inclusive multinacionais, que operam. Então lá a empresa pode se recusar, falar, eu não quero exportar boi aqui no meu terminal. Sim. Pura e simplesmente. Aqui em São Sebastião a concessão é do Estado de São Paulo. Então nós acreditamos que o governador também pode falar, eu não quero mais exportar gado aqui, e acabou, e para. Mas aí o nosso telespectador pode perguntar assim, mas não haveria prejuízo para as finanças do Estado de São Paulo? Quanto representa esse embarque? Essa pergunta sua é muito pertinente. Na verdade, assim, a nível nacional, se nós compararmos o percentual de exportação de carne, miúdos, enfim, de todos os derivados da carne do boi, em relação ao embarque de boi vivo no Brasil, o embarque de boi vivo representa 3,57% apenas. Sim. Agora, se nós pegarmos o número de São Sebastião, representa 0,1%.
0,0001%. Talvez se colocar Isso é Santos... irrisório, deputado. Não chega a 1%, não chega a 0,5%. Quer dizer, então, mais uma vez, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ela está tentando proteger 5 ou 6 exportadores, quer dizer, em detrimento do maus tratos e tudo isso que você presenciou nessa audiência pública, da indignação e da revolta das pessoas. Pela oportunidade, o veterinário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rodrigo Padovani, que é responsável pela atividade regular de exportação de gado vivo, disse bem ele, a atividade é regular, e tem o poder de fiscalizar as boas práticas, dito textualmente, boas práticas de bem-estar animal e as condições sanitárias. Mas ele disse que não poderia impedir essa operação. Quem pode impedir o embarque do boi vivo em portos brasileiros e paulistas em especial, o de São Sebastião, agora provocando seu mandato, deputado? Jorge, se for falar por São Paulo, o que pode é só agora o PPS, que liberar meu projeto, que eu fiz um projeto de lei, que ele proíbe o embarque de animais vivos com a finalidade de abate no estado de São Paulo. Em questões marítimas. Marítimas. Senão vão falar, vai parar o transporte de gado para todos os frigoríficos brasileiros, paulistas, né? No caso do embarque marítimo, seja por rio, seja por mar. Sim. E aí esse projeto ele foi aprovado pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas não foi unânime, né? Foi só um voto contrário do PPS, do Davi Zaia, que foi contra. Quer dizer, nós temos um ex-secretário que agora ele se descompatibilizou, que era o ex-secretário Arnaldo Jardim, que obviamente está fazendo o papel dele de defender os pecuaristas. Agora, não dá para defender 5 pecuaristas em detrimento de uma angústia de uma sociedade, de uma imoralidade, de uma questão ética e de uma questão, Jorge, mais além, que eu vou dizer, de crime de maus tratos, que está tipificado e caracterizado não só pelo juiz federal, Dr. Djalma Moreira, mas também pelo ilustre e digníssimo, eu acho que eu não canso de elogiar a postura do nosso procurador federal, o doutor Sérgio Monteiro Medeiros. Sérgio Monteiro Medeiros, que esteve aqui na audiência pública. Eu acho que a posição que ele colocou, eu acho que sim, foi maravilhosa. Eu acho que quem teve a oportunidade de ler o parecer dele. Então, assim, não dá, Jorge, por dinheiro está acima de tudo. Ele deixou bem claro também que o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, a sigla em inglês OIE. E que vem desde 1995 harmonizando aí as regras sanitárias. Pode um Brasil que assina um sistema de comércio e que respeita, né, as regras da Organização Mundial de Saúde Animal praticar aqui dentro de águas territoriais brasileiras, portos brasileiros, estradas brasileiras, os maus tratos animais, deputado? Isso tem que ser denunciado, né? Isso tem que ser denunciado, que eu acho que assim, não pode. O Brasil precisa acabar com essa questão de privilégio. Não pode, por conta de meia dúzia que está ganhando dinheiro com isso, ganhando muito dinheiro com isso, até não, talvez não muito no montante total, que não representa nada em termos de balanço de pagamento do Brasil, que é 0,0000, não representa nada, mas pode representar para aquele exportador que a Secretaria da Agricultura está protegendo. Quer dizer, e como é que pode deixar a imagem do Brasil exposta por conta de meia dúzia? Sim. Macular a imagem de um país por conta de meia dúzia. Isso é inadmissível. Meia dúzia ou menos, bem lembrou o deputado durante essa audiência pública, quando citou as tais campeãs nacionais que recebiam dinheiro do BNDES. Eu tenho que lembrar aqui, reportagem recente do Jornal Estado de São Paulo, um economista e professor Sérgio Lazzarini, colocando foco no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, disse que ele é um crítico, né, desse sistema que já foi abortado, das campeões nacionais, lembrando que um BNDES aportou recursos da ordem de 16 bilhões para empresas, muitas delas frigoríficos que estão embarcando a carne brasileira aí para o mundo afora, deputado. Ou seja, dinheiro do trabalhador, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, gerando riqueza para essas empresas. Para essas empresas, ao invés de reverter isso para a própria sociedade. Quer dizer, o Banco de Desenvolvimento, igual em outros países que fomentam, que geram emprego e renda, né, investir nas pequenas e médias empresas que são as geradoras de emprego e renda, não. Que no Brasil dão para algumas empresas.
Quer dizer, isso é um absurdo, Jorge. Assim, é por isso que esse Brasil, eu acho que a Lava Jato não pode parar nunca. Né? Quer dizer, não pode o interesse pessoal de cada empresa ficar acima do interesse da sociedade. Bom, no caso do embarque do boi vivo, o boi em pé, como se diz, o Glauco Honório, que é vice-presidente da Fresp, Associação dos Agentes Fiscais de Rendas aqui do estado de São Paulo, lembra que a tonelada de carne bovina sai a $4.200 e que o boi em pé rende exatamente a metade. A quem interessa vender o boi em pé, sendo que ele, devidamente partido, beneficiado em frigorífico, renderia o dobro. Quem ganha com isso, deputado? Essa é uma questão, Jorge, que nem eu disse, eu acho que quem tem que investigar isso é o Ministério Público e a Polícia Federal. Porque nós sabemos da questão, eu não estou aqui acusando ninguém, até porque eu ainda não tenho todos os dados na mão, tem algumas questões que a gente está analisando. Mas assim, todo mundo, toda exportação, você quer o quê? Gerar uma mais-valia, um acréscimo no produto, um valor agregado para você ter uma receita maior, e entrar mais dólares para o país e melhorar a nossa balança de pagamentos. Isso é o que manda qualquer cartilha de economista de primeiro grau. Quer dizer, quando eles atravessam essa linha, inclusive nós temos aqui os próprios presidentes de sindicatos dos abatedores de frigoríficos que estão trabalhando com uma capacidade ociosa de 55%. 55%? Não, de capacidade produtiva, ou seja, 45, 44, qualquer coisa de capacidade ociosa. Sim. Teria condição de fazer o abate aqui, seguramente. Eles são contra o embarque de bois vivos, porque está gerando mão de obra lá fora e diminuindo insumos aqui dentro, né? Então o que nós precisamos, na verdade, a quem interessa o governo privilegiar e a que título, por que o governo está querendo privilegiar 5 ou 6 pessoas ou grupos, né? Ou em detrimento de tudo isso. Né? Mas se num embarque apenas, só num navio que seguiu para a Turquia foram 27 mil bois... De uma única empresa. De uma única empresa, deputado. O que falar deste mercado parece estar em franco crescimento e eu vou lhe deixar mais preocupado ainda. É que recentemente, dia 24 de maio passado, o Brasil recebeu o certificado de país livre de febre aftosa pela Organização Mundial de Saúde Animal, que tem sede em Paris. Isso significa que o Brasil deve expandir ainda mais os seus mercados. Vai vender mais boi, em pé inclusive. Eu acho que assim, se depender de mim, no estado de São Paulo não embarca mais nenhum boi vivo, né? Eu acho que vai depender agora só do PPS, é o único partido que está segurando o meu projeto para não ir para plenário, né? Então só está dependendo do PPS. E agora vamos aguardar. O senhor também conversou com o governador recentemente? Conversei ontem com o Márcio governador, conversei com o governador. O governador também, ele se mostrou sensível à causa? Ele é totalmente sensível, pelo menos ele disse que se o projeto chegar lá, ele vai sancionar o projeto, né? Ele é totalmente favorável. Agora nós temos as correntes políticas, né, que eu acho que não interessa a ninguém e só a meia dúzia. Deputado, ainda como é lutar contra gigantes? Eu digo isso porque, segundo o ministro da Agricultura, a pecuária representou o valor bruto de produção em 2017 de 175 bilhões de reais. As exportações só do complexo carne aumentaram 8,9%, somando 15 bilhões de dólares, 60 bilhões de reais. Deputado, como é que o senhor consegue combater interesses tão gigantescos aí? Olha, Jorge, eu acho que assim, obviamente, como vegetariano que sou, vegano, eu jamais concordaria de abater em um único animal. Mas dentro desse paradigma, já que se tiver que abater, que abata aqui dentro. Né? Que gere renda aqui dentro, que não gere sofrimento para os animais, não é verdade? Então eu acho que... O senhor observou plantas industriais paulistas migrando para outros estados, o Mato Grosso do Sul, um deles, sedes aqui de frigoríficos fechando aqui no estado de São Paulo, desempregando centenas, milhares de trabalhadores. Agora, por que isso, Jorge? Eu acho que assim, as pessoas, essa questão desse crescimento de embarque de boi em pé vai agravar mais essa questão. Porque vai gerar mão de obra lá fora. Potencialmente são 300 mil bois, que pode chegar até 500 mil por ano. Até ano. Só que quem assistir, qualquer pessoa, eu desafio qualquer telespectador, né, que não seja um desses 5, 6 que exportam, assistir um vídeo do começo ao fim, desde o embarque dos animais no caminhão, no navio, a chegada, como eles são mortos lá na Turquia. Então eu desafio as pessoas
Eu duvido que alguém vai concordar com isso, Jorge. Eu duvido que tem um ser humano que eu acho que é uma coisa que como é que Deus pode conceber uma coisa dessa. Acho que ninguém que crê em Deus, que crê numa força maior, pode concordar com esse tipo de atividade que ela não se justifica em nenhum momento, nada. Nem quando eles invocam a questão econômica, sim, não se justifica, porque, volto a dizer, o Estado de São Paulo não chega nem a 0,5%. Então é um absurdo tudo isso, mas é um tema que, se Deus quiser, a gente vai deixar aí para a Polícia Federal e para o Ministério Público investigar e ver o que está acontecendo nessa questão. Deputado, é bom lembrar que as exportações são isentas de impostos, os impostos são retirados. Quer dizer, o governo tem um ônus de cuidar, de fiscalizar, de tentar embarcar esses bois, seja no Porto de Santos, agora não mais, por conta da lei municipal, seja no Porto de São Sebastião, mas e o que o Estado de São Paulo ganha com isso também? A gente está falando que o ganho já é residual. E as perdas, deputado? O Estado não ganha nada com isso. Não há uma tributação com relação a essa exportação. Nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. Não há tributação. Por isso que... E não há tributação, Jorge, não há controle. Porque... o isento é o... Não tem controle. Que controle que você tem? O animal que está no pasto, né? Sim. Eu acho que controle que tem, que você sabe quanto engordou um boi e quanto não engordou um boi. Que controle que você tem sobre isso, não é? Então eu acho que, por isso que eu volto a insistir, que isso é matéria para a Polícia Federal. Eu acho que isso é matéria, a Polícia Federal tem que se atentar a isso, porque como é que você regula, como é que você fiscaliza tudo isso? Deputado, só pela oportunidade, nosso tempo já está se esgotando, falando ainda do relatório final da CPI, que não foi só com respeito ao embarque de bois vivos nos portos paulistas, mas também o uso de animais no ensino, também a questão da caça ao javali e outros temas debatidos, deputado. O que a gente aprendeu com esta CPI? A CPI, Jorge, graças a Deus, foi a única CPI talvez dessa casa que nunca faltou quórum. Todas as reuniões tivemos quórum, no dia apertado ou não, mas tivemos quórum. E o resultado dela, o deputado Pedro Cacá, que foi o relator, ele fez, com a ajuda de técnicos, ele fez um relatório brilhante, né? Então, 3 temas foram constatados e já foram encaminhados para as autoridades, que são, primeiro, a questão da caça do javali, né? O Estado de São Paulo, a Constituição do Estado já veda qualquer tipo de prática de caça de qualquer espécie aqui no Estado, é vedada. Mas a Polícia Ambiental, o comandante da Polícia Ambiental que estava aqui na casa, ele declarou que a polícia estava seguindo a regulamentação do IBAMA, né, a 3 de 2013. A regulamentação, explicamos para ele, inclusive o Ministério Público estava presente, explicou para ele com muita propriedade que uma regulamentação do IBAMA não está acima da lei. Então a polícia não estava agindo, não vou usar o termo que eu gostaria de usar, mas a polícia não estava cumprindo com o seu dever de agir perante a Constituição do Estado. Sim. Isso foi colocado, o relator colocou isso. Que está acima de qualquer outra regulamentação. A polícia tem que agir, não é questão lei, para se cumprir, a polícia tem a obrigação de cumprir lei. Isso foi colocado no relatório, que eu me lembro, foi encaminhado inclusive para a Corregedoria da Polícia, para o Ministério Público, para todo mundo. Com relação à questão de animais do ensino, as faculdades foram ouvidas, o último ouvido foi um reitor da Unesp, sim, que esteve aqui e foi pergunta única, perguntei para eles, para os técnicos, inclusive que o acompanhou, teve um técnico que acompanhou, sentou na mesa conosco, um professor, e perguntei a eles, pergunta única, quais procedimentos que vocês utilizam que não existe método substitutivo? Porque se existir, é crime, por lei federal é crime. O senhor deixou bem claro, o seu mandato deixou bem exposto que não ia parar a pesquisa, era questão do ensino, do uso de animais no ensino. No ensino. Muito bem lembrado, Jorge, que as pessoas confundem muito. Não teve um argumento, apenas um argumento do professor que ele disse que não tivesse método substitutivo. Aí o Ministério Público também presente, eu tenho o hábito de sempre chamar o Ministério Público, chamar técnicos. Total transparência. Total transparência, absoluta transparência. O Ministério Público, naquele momento, se pronunciou dizendo, olha, diante do exposto, eu estou enxergando aqui que os senhores não estão cumprindo a lei, né, e são passíveis de punição civil e criminal. E com agravante, com o uso de dinheiro público, que a verba de biotério, Jorge, é uma indústria de biotério monstruosa, é monstruosa a verba do biotério. Então, isso tem muitos interesses. Então, quando o Ministério Público se pronunciou dizendo que eles poderiam responder, inclusive,
em caráter pessoal. Sim. Tanto o reitor quanto professores e tudo isso por conta disso. Já tem universidade aqui sendo investigada pelo Ministério Público em São Paulo, né? Então, eu acho que assim, eu percebi, eu senti deles, está na fala, né, que eles não tinham tido aquele entendimento anterior, tal, que possivelmente eles teriam Sim. mudado. Mudança nas práticas. E não teriam levado isso ao governador, né? Sim. Então, eu senti isso. Agora, para fechar, para encerrar, que foi a questão do embarque de bois vivos, né? Também fechamos, também mostrando que, inclusive, o Porto de São Sebastião também não tinha, já estão vencidas licenças. Então, para resumir, Jorge, o Estado, as três questões, os três problemas estão com o Estado de São Paulo, né? A maioria, quer dizer, Sim. o Estado de São Paulo, nos três casos, o Estado tem culpa, né? Além de particulares, obviamente, caçadores, Sim. a questão das universidades, que são estaduais, aí é 100%, e a questão do porto, tem os empresários que exportam, mas o Estado... É o regulador. Então, o Estado tem culpa nos três casos. Bom, deputado, sucesso no seu trabalho, a empreitada. Obrigado, muito obrigado, volte mais vezes à TV Alesp, É um prazer conversar com o senhor. Viu? Obrigado. Eu conversei com o deputado Feliciano Filho, do PRP. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.